Salmo 69, versículos 1 ao 12, Davi queixa-se de grande angústia. 13 ao 21, Davi pede socorro a Deus. 22 ao 29, ele declara os juízos de Deus. 30 ao 36, conclui com gozo e louvor. Versículos 1 ao 12. Devemos frequentemente pensar na pessoa que sofre nessa passagem, da qual se fala, e perguntarmos por quê? E o que sofreu? Para quê? Ao meditarmos nisso, sejamos mais humilhados pelo pecado e mais convencidos do perigo que corremos, para que sintamos ainda mais gratidão e amor, que nos leve a viver para a glória de Deus que morreu pela nossa salvação. Daqui, aprendemos que quando estamos aflitos, temos que encomendar o cuidado de nossa alma a Deus, para que sejamos angustiados pelo descontentamento, nem naufraguemos no desespero. Davi foi odiado malignamente, mas essas palavras aplicam-se com mais propriedade a Cristo. Em um mundo onde a injustiça reina tão fortemente, não devemos nos assombrar se nos encontrarmos com a maldade de nossos inimigos. Cuidemos para que nunca façamos o mal. Então, caso recebamos o mal, poderemos tolerá-lo melhor. Através da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou com o derramamento de seu sangue por nossos pecados, restaurou o que nos foi retirado, pagou a nossa dívida e sofreu pelas nossas ofensas. Ainda que possamos alegar inocência pelas acusações injustas dos homens, diante do Senhor Deus devemos reconhecer-nos merecedores de tudo o que nos é acarretado. Todos os nossos pecados surgem a partir de nossas atitudes nécias. Todos são praticados perante os olhos de Deus. Davi queixa-se da hostilidade de seus inimigos e parentes, e isso se cumpriu em Cristo, cujos irmãos não lhe deram crédito, e foi abandonado por seus discípulos. Cristo fez a expiação por nós, não somente quando se despojou das honras que a ele são devidas por ser Deus, mas também quando se submeteu às maiores desonras que poderiam ser feitas a um homem. Não teremos que nos desanimar se nosso zelo pelas verdades, preceitos e pela adoração a Deus provocarem alguns e fizerem com que outros zombem de nossa santa tristeza, de que estejamos mortos para o mundo. Versículos 13 ao 21. Não importa quão profundas sejam as águas de aflição ou de tentação pela quais sejamos afligidos. Não importa quantos sejam os dilúvios de problemas ou de homens ímpios que pareçam estar dispostos a abater-nos. Perseveremos em oração diante do Senhor para que Ele nos salve. Os sinais do favor de Deus para conosco são suficientes para impedir que o nosso espírito só sobre nos problemas externos mais profundos. Se pensarmos bem em Deus e continuarmos assim ante as maiores penúrias, não teremos o que temer, mas saberemos que Ele nos fará o bem. E, se a qualquer momento formos chamados a sofrer censuras e vergonhas por causa de Cristo, isso poderá ser o nosso consolo. Ele o sabe. Os que valorizam um bom nome sentem-se incomodados pela opressão por causa de um mau nome. Porém, quando pensamos que favor é ser considerados dignos de sofrer vergonha por causa do nome do Senhor Jesus, veremos que não há razões para que isso faça com que o nosso coração se desfaleça. Aqui os sofrimentos de Cristo são anunciados detalhadamente, o que prova que as Escrituras são a palavra de Deus, e por essas profecias terem se cumprido exatamente em Jesus Cristo, ficou provado que Ele é o verdadeiro Messias. O vinagre e o fel que lhes dera era uma fraca figura
do cálice amargo que ele bebeu, para que nós recebêssemos o cálice da salvação. Podemos esperar pouco dos homens, pois todos são consoladores molestos. Podemos esperar muito do Deus de todo consolo e bondade. Versículos 22 ao 29. Essas profecias mostram a destruição dos perseguidores de Cristo. Os versos 22 e 23 aplicam-se ao juízo de Deus contra os judeus incrédulos, Romanos 11, 9 e 10. Quando o sustento da vida e o prazer dos sentidos constituem-se em alimento e combustível para o pecado, por causa da corrupção de nossa natureza humana, então a nossa mesa se transforma em um ardil. O pecado deles não foi que vieram, mas que fecharam os olhos à luz e amaram mais as trevas. O castigo deles não é que não verão, mas que serão entregues às concupiscências de seus próprios corações, os responsáveis por colocá-los nessa situação embaraçosa. Os que rejeitam a grande salvação oferecida por Deus podem temer justamente que a sua indignação seja derramada sobre eles. Se os homens pecarem, o Senhor levará isso em conta. Porém, mesmo os que têm pecado excessivamente ainda poderão encontrar misericórdia através da justiça do mediador. Deus a ninguém exclui dessa justiça. O Evangelho a ninguém exclui. Mas é possível que as pessoas se excluam por incredulidade. Os que são orgulhosos e soberbos e que não se encaminham rapidamente à justiça de Deus sofrerão a devida condenação. Eles mesmos a escolhem. O que não se alegra por estar em dívida com a salvação não deve esperar ter algum proveito dela. É melhor estar pobre e triste, mas ter a bênção do Senhor, do que rico e de bom humor e encontrar-se sob a maldição dele. Isso pode ser aplicado a Cristo, quando esteve na terra, o varão de dores que não tinha onde reclinar a cabeça, porém Deus o exaltou. Invoquemos ao Senhor e a sua salvação nos elevará. Ainda que estejamos pobres, tristes, culpáveis e corruptos. Versos 30 a 36. O salmo que começou com queixas por seu pesar é concluído pelo salmista, com santo gozo e louvor. Um grande consolo para nós é que os louvores humildes e agradecidos agradam mais a Deus do que os sacrifícios mais dispendiosos e ostentadores. O humilde olhará para o Senhor e alegrar-se-á. Os que buscam a Deus através de Jesus Cristo viverão e serão consolados. Deus fará grandes coisas pela igreja. Nisto devem regozijar todos os que desejam o bem. Uma semente o servirá na terra, e os seus servos herdarão o reino celestial. Os que amam o seu nome habitarão na presença dele para sempre. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Levanta-te tu, grande restaurador dos lugares antigos, para habitar neles, e aparta a impiedade de teu povo.